Olá, meus alunos, aqui é a professora Rosália Ramos, com muita saudade de todos, meus alunos aí que estão aí se preparando, né, para a prova do Enem, para essa modalidade de texto, dissertativa e argumentativa, que já vamos começar os nossos treinamentos. As leituras têm que estar em dia e a garra e a vontade também, ok? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essa prova padrão e segue esse mesmo modelo já há muito tempo, precisamos treinar esse modelo que o Enem exige para que vocês possam se dar bem e buscar o tão esperado 1000, ok? Vamos lá? Passei, né? E isso aí, essa brincadeirinha aqui com tiririca, o passei com essa grafia errônea, é para lembrá-los da competência 1, que é o domínio da língua portuguesa. Claro que nós não vamos aqui, né, exigir vocabulários rebuscados, mas o aluno precisa estar muito atento às normas gramaticais, aos usos dos conectivos, às grafias, os acentos, né, a pontuação e todas essas normas que a língua padrão exige para que vocês possam aí ganhar os pontinhos de vocês, ok? Então é isso. O esquema do texto da modalidade dissertativa argumentativa é muito simples, né? Treinando, vocês vão conseguir atingir aí o objetivo de vocês. Nós, como o modelo, né, como a prova do Enem, ela segue um padrão já pré-estabelecido há muito tempo, a banca do Enem exige que o candidato faça uma boa estrutura, divida o seu texto em 4 parágrafos, 5 no máximo, né? Para estar dentro dos critérios aí que eles exigem. Então, a introdução, a gente vai colocar o que nessa introdução? O que significa introduzir um tema, né? A gente vai trabalhar justamente a apresentação do tema proposto. Então, o tema está lá, o que eu sei sobre isso, né? O que eu sei sobre isso? O que a sociedade pensa sobre isso, né? Quais são os meus conhecimentos prévios sobre esse tema? O que o governo faz ou propõe fazer sobre esse problema? Lembrando que o tema é um problema que vocês precisam resolver, né? Nada de deixar para o leitor resolver coisa nenhuma. Então eu tenho na introdução o tema que deve ser apresentado, o problema que deve ser questionado e a tese a ser defendida. Então, em um parágrafo curto, em períodos curtos, você precisa dar conta aí dessas 3 coisas. Uma vez que essa introdução já foi feita de uma forma criativa, citando, afirmando, exemplificando, declarando, né, comparando, perguntando, lembrando, candidatos, que você faz uma pergunta direta, né, aquela que tem uma interrogaçãozinha lá no final, você precisa respondê-la imediatamente. Caso a pergunta seja na voz, né, passiva, indireta, você tem todo um texto para responder, desde que não deixe a pergunta no ar para o leitor. O desenvolvimento, que são os argumentos a serem defendidos pela tese que você já, né, colocou lá na introdução, você vai dividir esse desenvolvimento em 2 partes, o argumento 1 e o argumento 2, causa e consequência, pontos positivos e pontos negativos, lembrando mesmo que sejam ideias opostas, o conectivo de oposição deve estar bem colocado, né? Os conectivos devem ser trabalhados e não podem ser esquecidos, porque é eles que vão dar a coesão para o texto de vocês. Um texto pode ser coerente, mas se não tiver coesão, ele tem grandes problemas, ok? Para finalizar, obviamente, a conclusão. Falando em finalizar, em conclusão, não vamos ser redundantes e iniciar uma conclusão com finalizando, terminando. Vamos ser mais criativos usando um bom conectivo, uma frase interessante. Diante do que foi exposto, diante dos fatos explicitados, portanto, logo, sendo assim, vamos deixar, né, aqueles jargões, aqueles vocabulários previsíveis. A conclusão, você vai retomar o tema inicial, que vai estar lá na introdução, você vai trazer a sua proposta de intervenção junto com o agente, né? Aquele agente que você vai. Se estou falando de educação, qual é o agente? É o MEC. Se eu estou falando de problemas sociais, aciona aí o Ministério da Serviço Social, secretarias, né? Se eu estou falando de violência, Secretaria de Segurança Pública, órgãos, né, que cuidam aí
dessa problemática violência. Então, eu preciso trazer minha proposta para resolver hipoteticamente essa solução. Lembrando que quando a gente fala hipotético, evitem os verbos no futuro do pretérito para trazer uma hipótese muito, né, aquém, e vamos trazer aí o presente do subjuntivo para mais perto da realidade. Você vai reafirmar a sua tese, evitando aí frases de efeito, né? Salvem as baleias e viva, né? O PT. Vamos evitar frases de efeito para que você não perca esses pontinhos, tá bom? E todo o seu texto seja validado, seja corrigido, e é isso que nós queremos. Então, muita atenção para que você possa treinar esse modelo de texto argumentativo, que é importante que vocês entendam bem a estrutura. Por isso que a gente volta falando novamente da estrutura física no texto. Como é que eu vou arrumar esteticamente? A parte estética do texto, ela é comprometedora, ela pode te tirar pontinhos se o texto estiver mal arrumado, né? Então, eu tenho 30 linhas, como é que eu vou dividir isso aí, né? Então, a introdução, ela vai apresentar a sua tese, que você vai defender de uma forma muito clara. E quando a gente fala clara, a gente está falando de um vocabulário objetivo, nada de subjetivismo, de florear nada, de enrolação. Seja muito objetivo naquilo que você quer dizer. Desenvolvimento 2 ou 3 parágrafos com períodos curtos, tá? E esses argumentos, as opiniões e os contra-argumentos que você vai para utilizar aí para colocar a sua opinião de uma forma explícita, né? Ou melhor, implícita. Você não vai estar aparecendo. A conclusão precisa ser curta como a introdução, porém, todavia, muito objetiva. Você não precisa informar o leitor que você está terminando. Ele sabe que você está terminando. Mas para isso você precisa retomar a sua tese, retomar o tema e aquelas coisas que a gente já falou. Trazer o agente, fazer a sua proposta e finalizar, tá? Mas, novamente, o esqueleto, né? O tema que precisa ser aí bastante lido, né? Você tem um tema que você precisa acionar os seus conhecimentos prévios. Vá nos textos motivadores, leia 1, 2, 3 vezes o que eu sei sobre isso, o que a sociedade pensa, o que o governo faz, como eu me coloco em relação a isso, né? Comece a se questionar, faça o seu rascunho articulado para que esse tema comece a entrar dentro de você e aí acione os seus conhecimentos, que com certeza você tem muita coisa boa para falar sobre aquilo, só está desorganizado. Então eu preciso organizar as ideias. Defender uma tese é defender a sua opinião, o seu ponto de vista, de uma forma que você tenha muito cuidado para não criar aí nenhum juízo de valor ou trazer argumentos muito pessoais ou até trazer ali embutido um preconceito sobre alguém ou sobre alguma coisa. Muito cuidado, daí a exposição do autor deve estar muito distante. Os argumentos precisam ser bem estruturados, consistentes, sólidos, saber o que você está falando. E a proposta de intervenção é o problema sendo desenvolvido, né? Desde que você traga lá, hipoteticamente, uma solução viável, não ideológica, não filosófica, não religiosa, né? Nós sabemos que o problema da violência, ele é um problema conceitual, localizado, que tem raízes aí no comportamento, tem raízes aí nas classes sociais, tem raízes no psicológico, na questão financeira. Então, existem muitos viés para buscar aí uma solução, né? Nada de dizer que Jesus precisa vir à Terra para resolver o problema. Não, cuidado com as ideologias, as filosofias, as questões religiosas de cunho muito pessoal, para você não comprometer o seu texto, meus amores. Novamente, a estrutura de redação. A introdução, nós vamos
bater bastante nessa tecla, né? Uma boa apresentação, ela enche os olhos da banca. Né? Uma introdução que você faz, traz uma citação, traz um trecho de uma música, traz uma declaração, traz a fala de alguém, né? Como dizia o poeta, porque existem alguns recursos linguísticos que você necessariamente não precisa saber quem foi que escreveu aquilo. Você lembra que foi alguém que disse, mas não lembra quem foi. Assim, né? Foi dito uma certa vez, né? Mas não se aproprie da fala do outro, né? A internet está aí para trazer as provas do crime, né? Vamos evitar aí o plágio, porque isso pode lhe tirar você do páreo da prova. A tese precisa também ser bem discutida para você entender o que é a tese, essa proposta de você defender algo, né? Dando um exemplo, eu acredito que as questões da violência contra a mulher seja de cunho comportamental, né? Então eu vou defender a tese de que é através do comportamento do homem ou da mulher, né, do comportamento em que esse indivíduo foi criado, aí eu posso trazer o meio onde ele vive, o comportamento da família, para defender essa tese. Quantas teses eu posso defender? Uma, minha gente, apenas uma. Então é nessa tese que você vai criar aí a sua crítica para convencer o leitor. Porque argumentar é convencer, é persuadir, é trazer o leitor para perto de você, para que ele respeite a sua opinião. E você também deverá respeitar o seu leitor, já que você não sabe quem ele é. Né? Então, por isso, muito cuidado com o juízo de valor. Porque se eu estou falando sobre o aborto, por exemplo, né, e eu trago ali um cunho preconceituoso, esse leitor que está lendo meu texto já pode ter cometido um aborto ou conhece alguém próximo que já o fez. Nós não devemos trazer nenhum pré-julgamento, né? Porque esse leitor vai rejeitar o seu texto, a sua opinião, e nós não queremos isso. Nós queremos aprender a dominar a técnica de escrever através do treinamento. Já que eu vou fazer uma prova de seleção e essa prova do Enem, na minha opinião, é uma prova bastante desigualitária, é uma prova injusta, que ela não consegue medir a capacidade intelectual do candidato em 2 dias, mas é assim que ela faz. É uma prova segregada, é uma prova que não traz que só traz prejuízo para o aluno, muitos questionamentos, muitos debates acerca dessa prova, mas infelizmente é o único ou é uma das formas mais viáveis e acessíveis para o egresso numa boa universidade pública. E isso exige do candidato passar por essa seleção, mesmo que seja desigualitária, injusta, né, que não prepara o candidato de forma igual, você precisa estar atento, porque é a única forma. E essa peneira é muito fina. Estudar 16 horas por dia, treinar, escrever 300 textos durante 1 mês, 2, é pouco? Pode ser para quem está estudando 20 horas. Então, não subestime o seu concorrente, mas faça os seus estudos de uma forma muito organizada, ok? O que é introdução? É apresentar uma tese, é apresentar a sua defesa do tema, o seu ponto de vista, e o Enem vai exigir isso logo no início do texto, que é na introdução. Então, a gente já viu que na introdução é o tema, né, é a apresentação do tema, é a defesa da tese que deve estar ali muito bem estruturada. Uma boa dica para iniciar o texto, a gente vem falando muito disso, porque às vezes o candidato dá aquele famoso branco, né? Que é vamos dizer assim, a fuga das ideias, né? Elas fugiram. E para retomar, como o tempo também é algo bastante perturbador para o candidato, ele precisa ver que organizar o tempo. Eu faço primeiro, eu faço depois, eu faço o rascunho, volto e vou. Ele precisa estar consciente de como ele vai fazer essa prova, para ele não se perder no meio do caminho. Uma vez que ele decida, né, fazer a prova no início, a redação no início, deve já localizar o tema e já ir fazendo o seu rascunho articulado, preparando as suas ideias.
Depois ele pode dar um tempo, voltar lá nos textos, pescar uma ideia, pescar outra, ler novamente os textos motivadores, não copiá-los, porque uma vez que você introduz os textos motivadores no seu texto, você perde aquela parte ali e os pontinhos estão indo embora. Como começaram textos que me foge a criatividade? Então, nós temos alguns inícios. É de fundamental importância ou há tal coisa? É indiscutível que? É inegável que? Muito se discute a importância de tal coisa. Comenta-se com frequência a respeito de. Então, você vai buscando uma forma. Aqui nós temos muitas formas. Quantas formas eu preciso aprender? Uma, porque é um único texto, é uma única chance naquele ano. Então, não precisa decorar muitas coisas. Se você gostou, pode-se afirmar que, fica nessa, pode-se afirmar que. Lembrando que quem que afirma precisa comprovar. Apesar de muitos o que? Precisa ser coerente também com a frase que você vai tomar para si. Bom, eu já disse que existem algumas maneiras interessantes de começar um texto, né? Então eu posso fazer uma declaração, que é que é bastante fácil, né? Se declarar algo, precisa ter total certeza daquilo que você está declarando. A oposição, né? Você traz uma contraproposta para aquele tema, trazendo ideias opostas. Também é interessante. Definir, né? Você traz uma definição. Violência contra a mulher. O que é a violência? Você vai trazer lá. Isso denota leitura, denota pesquisa. A banca gosta do aluno que lê, né? Do candidato que faz referências, analogias, que traz citações, né? Que traz algo novo. Então, isso denota para a banca um aluno leitor, um candidato que está antenado, preocupado com as leituras e com o meio em que ele vive. É um ponto importante também falar disso, né? Às vezes, nós pensamos que estamos muito distantes de certas problemáticas. Como que eu vou falar sobre a economia no Brasil se na minha casa está tudo bem, né? Então, você se afasta de um problema, né, amplo, porque ele não lhe atinge. Então, isso é grave. Com esse pensamento, você não vai muito longe. É preciso se colocar como cidadão, independente se aquele problema lhe atinge ou não diretamente, ok? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, fazer uma pergunta, mas responda essa pergunta obrigatoriamente ao longo do texto, se ela for indireta, e no próximo parágrafo, no parágrafo seguinte, se ela for direta. Mas tem que ser uma pergunta bastante interessante, coerente, né? Nada muito assim difícil de responder. Uma outra forma de começar um texto também é fazendo comparações, analogias. Isso também é interessante. Citação, né? Trazer aí um trecho de uma música, uma fala de alguém, de uma celebridade, de um cientista, de um poeta, de um artista, né? Depende muito da frase que você lembra e se ela está de acordo com o tema que vai ser debatido. O que é argumentar? Então, nós já dissemos anteriormente que quando eu argumento, eu defendo o meu ponto de vista para tentar fazer o quê? Para tentar persuadir, convencer que aquele argumento que eu estou colocando é viável, é lógico, é coerente. Então, argumentar é defender uma opinião, é defender uma ideia. Ideia é algo que parece muito distante nesses tempos, né, digitais, mas nem todas as ideias foram ainda discutidas. Todo mundo precisa entender, todos os candidatos precisam entender que uma ideia sobrepõe outra, que uma ideia acrescenta outra, que uma ideia completa a outra. Então, não existem ideias inéditas, mas existe um ponto de vista que é o seu a ser defendido. Mesmo que ele já tenha sido discutido em outro viés, em outro momento, né, por uma outra pessoa, você coloque lá a sua voz, né, a voz que está ali dentro de argumentos coerentes, de um texto coeso. Lembrando que a coesão ela se faz pelo uso adequado dos conectivos. O desenvolvimento, que deve ter um parágrafo no mínimo, né, mas nós sabemos que vamos dividir aí esse desenvolvimento em dois, para que fique mais fácil, né, de uma forma estrutural para o candidato. Então, eu posso me opor
no início e depois trazer essa oposição aí no segundo parágrafo. Eu posso defender um ponto de vista positivo e depois trazer o lado negativo. Eu posso trazer uma causa dessa violência e eu trago uma consequência no próximo argumento. Eu preciso estar muito com esses dois argumentos, tem que estar dialogando, ok? Então, as leituras do material precisam ser lidas e com o treinamento, obviamente, quem tem pouca habilidade na escrita vai desenvolver isso ao longo aí até chegar à prova. Como devem ser as propostas de intervenção na redação? E o que é proposta de intervenção? Eu preciso parar esse problema, intervir, eu preciso acionar alguém que faça isso, né? Quem é esse alguém? É do campo jurídico, né? Que são os órgãos que vão dar conta disso. E aí eu tenho que buscar, se eu estou falando de criança, trabalho infantil, se eu estou falando de educação infantil, se eu estou falando de crianças abandonadas, eu vou lá do Estatuto da Criança e do Adolescente no ECA, eu vou junto à assistência social, eu vou buscar órgãos que cuidam desse público para acionar aí essa intervenção, ok? Sempre no campo jurídico, os agentes de intervenção. Conclusão. Como é que é uma proposta de intervenção, como é que ela deve ser, né? É preciso, portanto, aqui um conectivo final, medidas não são necessárias para resolver o problema. Assim, tem que ter muito cuidado também com todo mundo, com aquelas ideias muito, né, muito amplas, né? Que nós sabemos que aqui quando fala do governo, nem tudo é culpa do governo. Qual instância governamental? Nós estamos falando do governo estadual, nós estamos falando do governo federal, e se for do governo estadual, em qual instância, né? Qual é o órgão do governo que você quer atingir? Então, precisa ser muito limitado, ter muito cuidado com as ideias muito amplas, muito soltas, né? Culpar pessoas físicas também não, tá? Vá sempre no órgão, no campo jurídico. Então, o governo, nada de culpar o governo. É preciso conscientizar as pessoas. Isso não é legal, né? Nós não podemos chamar um a um, nós não podemos fazer. Aqui está em um texto bastante formal para trazer essa conscientização de pessoas que traz um pouco do âmbito filosófico, né, psicológico. Deve-se fazer uma campanha nas escolas, né? Tem que ter muito cuidado também com isso. O governo tem que criar uma lei. O governo, olha que parece que está dando uma ordem no governo, né? É preciso muito cuidado na hora de acionar alguns agentes. É preciso garantir que a lei seja cumprida. Bom, quando a gente fala de lei, o aluno candidato precisa saber que lei é essa, saber como ela age, como ela atua, se foi promulgada, sancionada, quanto tempo que essa lei. Então, é muito cuidado você se apropriar de algo que você não domina, tá? Isso é muito, muito vago. Uma boa proposta consiste: o que vai ser feito, né? Como vai ser feito? Quem vai fazer? Para quem vai ser feito? Quem vai garantir o seu funcionamento, esse cumprimento? Então, com essas perguntas aqui, você consegue resolver a sua conclusão. Porque o que vai ser feito é o agente. Como vai ser feito? Esse agente, uma vez acionado, como ele vai criar meios, precisa de verbas, fomento, né, de uma instância maior. Quem vai fazer? É o órgão como todo, com a ajuda de outros órgãos diretamente ligados? Para quem? Qual é o público que vai ser beneficiado com essas ações? Quem vai garantir o seu funcionamento, o seu cumprimento? A sociedade como um todo tem o direito de ser vigilante ou vai exigir também do próprio governo ações imediatas, vigilantes? Então, com essas perguntinhas aqui que está em verde, você vai conseguir resolver a sua conclusão, ok? Nada de acionar pessoas físicas, nada de culpar o governo, de trazer campos filosóficos, conscientização de pessoas. Nós estamos falando de indivíduos, de grupos, nós estamos falando da sociedade como um todo, ok, minha gente? Então, nós temos um padrão, um texto que é um modelo já há muito tempo, que vem sendo esse mesmo modelo na prova do Enem. É um texto fácil,
de fazer, uma vez que você consiga estruturá-lo muito bem, com as leituras em dia, com as discussões, o candidato ele não terá problema nenhum em colocar o seu ponto de vista. Falando um pouquinho das 5 competências exigidas no Enem, demonstrar domínio da modalidade da língua portuguesa, obviamente ela vai estar implícita aí todas as problemáticas de acentuação, né, de grafia, de pontuação e tudo que exige aí da norma culta padrão da língua portuguesa. O aluno precisa compreender a proposta de redação para que ele possa desenvolver o seu tema dentro daquela forma estrutural que a gente já viu ali. Nada de fugir da modalidade, uma modalidade. E uma vez que ele conhece bem as modalidades textuais, dificilmente ele foge, ele tem como. Ele não vai conseguir fazer um texto objetivo, daqui a pouco está aí viajando na batatinha, parecendo que está fazendo poesia. Só o aluno despreparado. Entender as modalidades é importante também para aquele que tem pouca habilidade. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões. Se eu consigo selecionar, é a mesma coisa de limitar. Eu preciso me limitar àquilo que eu estou falando, porque é muita coisa para se discutir. Daí você tem uma tese apenas. Se fosse para ser um texto muito amplo, que vai ser tendencioso para ficar muito vago, é você defender mais de uma opinião. Por isso que você se limita a uma tese, para que você faça um texto enxuto e objetivo. Você precisa demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos, porque a língua portuguesa te dá vários recursos para que você saiba utilizar esses mecanismos, ok? E elaborar uma proposta de intervenção com o problema abordado. Nós sabemos que essa proposta é uma solução viável, é hipotética, mas não é nada filosófico, religioso, no campo aí da psicologia também, que vai ser uma proposta que nunca poderá ser executada. Minha proposta de intervenção ela pode ser hipoteticamente executada. E é isso que a banca vai exigir nessas 5 competências. Alguns erros, né, que acontece que esses alunos vão perdendo aí alguns pontinhos. O alinhamento, que é aquela coisa, né, de subir ladeira, descer ladeira, o seu texto deve ter uma estética bonita, bem organizada. A letra legível. Se você for fazer uma letra de forma, ela precisa estar somente indicando qual é a maiúscula e a minúscula, tá? Mas o Enem, a banca aceita a letra de forma, a letra bastão, mas que ela seja identificada maiúscula e minúscula. Número de linhas, cuidado com essas pegadinhas, né? Nada de ultrapassar a margem, nem ultrapassar o número de linhas. Fique ali no limite para que o seu texto não fique sujo. A grafia, né? Cuidado com os errinhos gramaticais. Lembra lá do passeio do Tiririca, com C cedilha? Cuidado com essas coisas, revise o seu texto. Principalmente, muita gente esquece de cortar um T, colocar um acento agudo, né? Vírgula não é enfeite, cuidado. Objetividade, porque nós estamos dentro de uma modalidade argumentativa e exige um texto técnico, enxuto, objetivo, né? Se fosse uma narrativa ou um texto mais leve, dentro de uma proposta de uma outra modalidade, poderia estar no campo da subjetividade, mas a modalidade exigida no Enem é sempre texto técnico. Coerência, precisa ser claro no que está sendo dito, nada de florear, nada de fazer rodeios. A coesão, quem dá essa coesão para os textos de vocês, são os conectivos. Uma vez que isso foge, vocês cometem erros, né? Que é o uso dos conectivos e a pertinência temática. Precisa estar de olho no tema para que você não faça a fuga desse tema. Localize esse tema, fique nele para que você não perca seus pontinhos, ok? Dicas de português. Comparação está aqui, explicação. São alguns vocabulários que dá essa ideia, né? Uma ideia de conclusão, por exemplo, em suma, ou seja, em síntese, em resumo. Portanto, assim, logo, pois, né? São algumas dicas aí de alguns conectivos, de algumas expressões que dá essas ideias. Vocês podem ler, né, e fazer essas associações. Dicas para uma boa redação. Entender o tema, obviamente, é aquela perguntinha que eu sei sobre isso, como
a sociedade se comporta diante desse tema, como o governo age diante desse tema, e aí eu vou buscando perguntas, vou trazendo respostas, inquietações, questionamentos, e eu vou entendendo o tema para que ele possa interagir com você e você ficar nele. Texto enxuto quer dizer precisa estar limpo, objetivo, uma linguagem clara, né? Um vocabulário legal, não é um vocabulário com abreviações, não é um vocabulário chulo, né? Com palavrões, não é um vocabulário com gírias, com termos muito regionais, né? Porque se você está na Bahia, não quer dizer que você vai falar o seu oxente, seu porreta, porque o texto ele é universal, tá? Ele exige uma única interpretação. Bons argumentos, né? Precisa estar ali com os seus argumentos muito bem sólidos para que você possa fazer uma boa defesa da sua tese e escrever com bastante coerência. A solução, não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo, já que eu tenho um problema, né? Nós precisamos entender que a redação é um problema para ser resolvido. Então, o tema vai ser abordado de uma forma muito clara.